todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Feliz estou de estar retornando a esta casa para louvar, exaltar o nome santo do Senhor. Desde já agradeço a pastora, que Deus abençoe toda a igreja de Cristo. Trago a paz do meu pastor Alberto, para toda a igreja. Ele falou que aquele dia que vocês foram lá foi bênção, e ele quer marcar um outro dia para que vocês possam estar indo lá adorar a ele. Amém? Amados, sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 51, somente o versículo de número 11. Salmos de número 51, versículo ou versos de número 11. Eu, amados, agora eu não sou mais pregador, tá? Não prego, eu só conto história. Então eu quero contar uma história da Bíblia aqui, para que nós possamos estar analisando um pouco. Salmos 51, versos 11, a qual diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mais uma vez. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sentando, dando uma salva de palmas para o Senhor. Há um Salmos bem conhecido, a Igreja de Cristo conhece muito bem estes Salmos, falando a respeito do nosso irmão Davi, a qual o Senhor nos diz que é segundo o coração de Deus. Agora, com todo respeito, antes de nós iniciarmos, olha para essa pessoa que está ao teu lado, pergunta para ela: qual valor você está dando para a presença de Deus? Hoje nós valorizamos muito carro, nós valorizamos muito casa, bens materiais, mas quando nós falamos do Espírito Santo, às vezes o valor não é como tem que ser. Prioridade tem que ser Ele. Primeiro lugar tem que ser Ele. A Bíblia diz assim, ó: buscai primeiramente e as demais coisas. Ele não diz buscai primeiro a justiça ou buscai primeiro as outras coisas. Ele diz buscai primeiramente o reino de Deus. A Bíblia nos diz que um certo dia Deus chama Samuel e fala: Samuel, enche o teu odre de azeite e vem. Assim Samuel faz, conforme Deus pediu. Ele diz: olha, Samuel, você vai ter que ir até a casa de Jessé, porque de lá provém um rei. É como se ele pudesse dizer assim: Samuel, vai até lá, porque o rei que está aqui não está valorizando a minha presença. Nós começamos a olhar para a Bíblia e nós vamos ver que Saul valorizou o trono, valorizou a coroa, mas a presença de Deus ele não valorizou. É quando Deus chega e fala: olha, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei?
já não tenho mais nada com ele. O meu negócio agora é com o outro. Por isso que você vai até a casa de Jessé. A Bíblia diz que quando Samuel chega à casa de Jessé, pergunta para ele aonde estão os seus filhos. Então ele vai e começa a chamar o primeiro. Passa, se não me falha a memória, Eliabe. E quando passa Eliabe, por Samuel ele tinha ungido, pela aparência, pela beleza. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha o que está dentro do coração. Aí a Bíblia diz que passa este primeiro e Deus não tem nada com ele. Há de passar o segundo e Deus também não tem nada com ele. Passa o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e nada. Tanto é que chega o momento a qual Samuel fala: olha, Jessé, se acabaram os seus filhos? Ele diz: não, tem mais um, mas este não está aqui, ele está lá no campo trabalhando. Aí é quando Samuel fala: olha, então ninguém se assentará ao redor desta mesa enquanto ele aqui não chegar. Eu sou um crente bobo e começo a ver Davi com a sua harpa, tocando e dedilhando a sua harpa, olhando as ovelhas do seu pai. Aí é quando ele começa, irmão, a falar: olha, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transporta. Mas ele diz: olha, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Este é o Salmos de número 23, é uma adoração, é um louvor a Deus. E neste salmo eu vejo que quando Davi está louvando desta maneira, Deus lá do céu está ouvindo ele louvando, olhando as ovelhas. E é quando então Samuel também diz a mesma palavra de forma diferente, lá na casa dele. É quando ele diz: olha, ninguém vai se assentar ao redor desta mesa, porque aquele que vai ser ungido está para chegar. O óleo a qual vai descer na cabeça dele, ainda ele não está aqui. A Bíblia diz que vão chamar Davi. Quando chegam até lá, começa a chamar Davi. Eu vejo Davi falando: espera só um minutinho que eu já estou indo, eu vou lá ver o que está acontecendo. A Bíblia diz que Davi vai. Quando Davi chega até lá, já estava tudo preparado para Davi. O óleo iria descer sobre a cabeça de Davi. A ninguém se assentou ao redor desta mesa enquanto ele ali não tivesse chego. Mas quando ele chegou, tudo mudou. O que eu quero já abrir entre parênteses aqui e dizer para você: tem mesa preparada para você. Mas se você valorizar a presença do Altíssimo, se você valorizar aquele que é digno de honra e de glória. Você fala: pastor Manuel, mas não é em Salmo 51, nós vamos chegar até lá. Davi é ungido a rei, mas ele não toma posse naquele momento no palácio, porque a Bíblia diz que é um tempo preparado para todo. Ainda não era o tempo de Davi se apresentar diante de todo mundo. A promessa foi feita.
só que teria que esperar para se cumprir. A Bíblia diz que o Espírito se apodera de Davi na hora que ele recebe a unção. A partir daquele momento, o Espírito não se aparta de Davi. Para onde Davi vai, o Espírito está com ele. As batalhas que Davi iria enfrentar, Deus iria dar vitória. Por todo o campo que Davi iria passar, Deus passaria com ele. As lutas, as pelejas, era certeza de vitória, porque Davi sabia que Deus estava com ele. Veio o gigante, Deus deu vitória. Os filisteus, Deus deu vitória. Os amalequitas, Deus deu vitória, porque o Espírito Santo, Deus estava com ele, e Davi valorizava a presença do Altíssimo. Um certo dia, a Bíblia então diz que o povo começa a gritar desta maneira: lá vem Saul, que matou milhares, mas lá vem Davi, a qual matou 10 milhares. A partir deste momento, neste cântico, a Bíblia diz que a inveja de Saul começa. Saul procura matar Davi de todas as maneiras. Davi procura matar Davi de todos os sentidos. Eu quero dizer então neste momento que a inveja tenta acabar contigo. E às vezes não é pelo que você tem, é pelo que você é. Não é pelo carro, não é por casa, é pelo que você é, por quem você é, pela pessoa que você se tornou, por altos e baixos, por lutas, por afronta. Pessoas te olham e vê uma pessoa forte, vê uma pessoa estruturada no Espírito, e com isso tentam acabar contigo. Deseja alcançar aquilo a qual você tem, pode ver que não quer melhor, e quer o que você tem, não quer coisas maiores que a sua, e quer o que você tem. Por muitas das vezes quer tua casa, por muitas das vezes quer teu marido, ou quer tua esposa, e quer o que você tem. A inveja, mas no nome de Jesus Cristo Nazareno, esta inveja está repreendida e queimada, acabada, para a glória do nome santo do Senhor. Aí a Bíblia diz que a partir daquele momento Saul tenta matar Davi de todos os jeitos, de todas as maneiras. Davi então começa a sair para um lado, Davi vai para o outro, vai para cavernas, vai para vales, vai para montes. Todos os lugares que Davi poderia fugir, ele fugia, para não enfrentar Saul. Mas mesmo assim, Saul ia para matar Davi. Teve um lugar que Davi falou: neste lugar ele não vai atrás de mim. E na onde foi, igreja? Na terra dos filisteus. Na terra do adversário, Davi falou: aqui Saul não vem ao meu encontro. Ele vai para a terra dos filisteus, se associa aos filisteus. O rei dá um lugar para que Davi pudesse habitar. Davi vai lá para Ziclag, o lugar a qual ele habitou com
os 600 homens dele e mais as suas famílias. Davi passa lá aproximadamente 1 ano e 4 meses. E nesse 1 ano e 4 meses, eu não vejo aqui dentro Davi falando com Deus. Davi se associa ao inimigo, ele há de saquear para sobreviver. Ele há de fazer muitas coisas que o inimigo faz para sobreviver. E nesse tempo a qual Davi ficou lá, Davi não falou com Deus. Aí a Bíblia diz que um certo dia, os filisteus vai ter uma peleja com Israel. Davi poderia falar que não iria, mas Davi foi o primeiro a levantar a mão falando: eu quero ir para esta peleja. Permita-me ir pelejar. Ele querendo pelejar contra a sua própria família. Mas os filisteus, o rei filisteu falou: não, de maneira alguma, você não vai. Porque ele conhecia o potencial que havia dentro de Davi e dos 600 homens. Porque se eles vão para a peleja, e se Davi naquele momento que está pelejando contra Israel, resolve se virar e pelejar contra os filisteus, derrota seria certa. Então não permitiram que Davi fosse. Davi então vai voltar para Siclag. São 3 dias de caminhada. Você fala: pastor Manuel, eu estou quase dormindo. Se você vê alguém dormindo, dá um beliscão nele para ele não dormir, por favor. Que hoje eu estou bem calmo pregando. A Bíblia diz então que são 3 dias de caminhada. Davi chega até lá. E quando ele chega na cidade, ele vê fogo e ele vê fumaça. Fogo e fumaça. Olha para o povo, não encontra ninguém. Suas famílias não estão mais ali. As crianças foram levadas, esposas foram levadas, foi tudo saqueado. As casas foram destruídas, fogo e fumaça. Sabe que eu vejo isso? É Deus falando agora para Davi: o seu GPS está fora. O seu GPS, Davi, está sem sinal. Você está sem internet, Davi. Usa o roteador. Se liga aqui comigo. É Deus falando: Davi, você vai ter que voltar novamente para a direção a qual você estava. A terra do inimigo não é o teu lugar. A terra de Ziclag não é para você. A promessa de ser rei não vai se cumprir na terra do inimigo. A terra do inimigo não tem como se cumprir. E para se cumprir e você ser rei, você tem que voltar para Jerusalém. É Deus falando: Davi, volta a dar atenção para a minha presença. Volta, 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 Davi, a dar importância para mim.
Bíblia diz que Davi chora, e chora tanto que perde as suas forças. A Bíblia diz que 600 homens tentou matar, queria matar Davi, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. A Bíblia diz que é neste momento que Davi retoma novamente o ânimo, se fortalece em Deus, e quando ele se fortalece em Deus, Davi diz assim: ei, e traz para mim o Urim, eu vou falar com Deus, eu vou conversar com Ele, eu sei que Ele vai ter uma direção para mim, Ele tem uma direção para os filhos dele, mas ele diz desta maneira: e clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei e coisas grandes e firmes que tu não sabes. É neste momento, depois de 1 ano e 4 meses, Davi diz assim: eu tenho que falar com ele. Davi manda buscar, e neste momento ele começa a falar com o Senhor. Ele fala: Senhor, eu posso ir? Senhor, o Senhor vai me dar a direção? A vitória vai ser nossa? Eu vou trazer minha família de novo para minha casa? A resposta é só uma: vai, que eu estou contigo. Você não entendeu e perdeu de dar um glória bem alto, sabe por quê? É Deus falando assim: a partir do momento que você me colocar em primeiro lugar, a partir do momento que eu for sua prioridade, a partir do momento que você se levantar e falar comigo, a partir do momento eu vou começar a trabalhar, não só na tua vida, mas na tua família, dentro da tua casa, e por onde você passar, você vai ser vitorioso, vitoriosa, e para a glória de Deus. Alamanda cabandarabadaia seque me fosse. Aí a Bíblia diz que Davi vai, e quando Davi chega até lá, a vitória foi garantida. A Bíblia diz que ele volta com toda a sua família. Voltando com toda a sua família, passa-se um tempo. A Bíblia diz que Saul morre. Saul morrendo, Davi volta para lá. Davi voltando para Jerusalém, a promessa se cumpre diante dos olhos de todo mundo. Davi é ungido rei. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Deus deu tudo para ele, não precisava de mais nada, e se precisasse de alguma coisa, pedia para Deus, que Deus iria dar, Deus iria conceder. Nós já estamos chegando na palavra, nos Salmos de número 51, mas a Bíblia diz que um certo dia, irmão, aleluia, os reis teriam que sair para a guerra, mas este dia, Davi diz dessa maneira: eu não vou, Joabe, vai no meu lugar. Joabe indo no lugar de Davi, Davi fica no seu palácio. Quando chega a parte da tarde, Davi levanta. Quando ele levanta, ele começa a caminhar, e na sua caminhada, lá da varanda ele olha, e quando ele avista lá embaixo, ele vê uma mulher tomando banho, e quando ele olha para aquela mulher tomando banho,
A Bíblia diz desta maneira que Davi vai cometer um alto a qual não era para cometer. A Bíblia nos diz desta maneira, no mandamento diz assim: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não faça nada disso. Mas quando Davi olha para Betseba, ele já começa a cobiçar a mulher do próximo. A Bíblia então diz que quando ele cobiçou ela, ele desejou ela, e quando desejou ela, ele já mandou buscar ela e para ele, e começa então a fazer o que não era para fazer. O que eu quero dizer com isso? A mente vazia e começa a trabalhar de uma maneira a qual não é para trabalhar. Se estiver desta maneira, no nome de Jesus Cristo Nazareno, e começa a colocar a tua mente em Cristo, a tua cabeça em Cristo, o teu desejo em Cristo, a tua vontade em Cristo. Olha para Ele, e colocando Ele em primeiro lugar, nada disso vai acontecer. Você fala: pastor Manuel, não queria esta palavra não. Eu também não. Mas é que ele está mandando eu ir por esse caminho, eu estou indo. Aí a Bíblia diz que ele não foi. Lá vem a mulher, ele fica com ela, deita com ela. A Bíblia diz que aconteceu o que não era para acontecer. Passa-se um tempo. Davi fica sabendo que ela está. A mente do ser humano, quando está no erro, começa a focar mais para o erro. Por quê, pastor Manuel? Davi já tinha errado. Poderia se consertar. Mas ele falou: olha, traga para mim o esposo dela. Levando o esposo dela, ele começa a dizer: olha, vai para a tua casa, fica lá com a tua mulher. Urias não foi. Ele falou: de maneira alguma, meu rei, eu sou fiel ao Senhor. Enquanto o Senhor estiver aqui, os meus irmãos estiver lá no campo, batalhando, pelejando, eu não vou para a minha casa, eu vou ficar aqui. O pensamento de Davi era: ele vai para a casa dele, deita com a mulher dele, e o filho vai ser dele. Só que este pensamento dele deu errado. Porque quem é fiel a Deus, permanece fiel a Deus. Lá está ele. Aí Davi fala: não tem jeito, vou ter que dar bebida para este homem. Cada vez mais, ele vai se enrolando. O cego não pode guiar. Davi fala: já que não tem jeito, vou mandar ele de volta para a batalha. Só que desta vez vai levar uma carta e vão colocar ele na frente da batalha. A Bíblia diz que quando Joabe abre a carta e lê, era para colocar Urias na frente da batalha. Colocou. Urias morreu. Davi cometeu o que o mandamento diz: não matar. Ele cometeu esse ato. Por quê? Às vezes, como já falei, quando está no erro, tem muita gente que não procura se acertar. Procura se errar cada vez mais. A Bíblia diz que tem dois caminhos. E por muitas das vezes o caminho a qual muitos escolhem é o caminho errado. E Deus falando: o caminho é esse.
Mas ele não te força a ir para o caminho certo. Ele te aconselha a ir para o caminho certo. Porque ele sabe que aquele outro caminho só te leva para a maldição. A Bíblia diz que ele morre. Então, Davi se casa com Betseba. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que o primeiro filho do casal, não vai. Por quê? O salário do pecado é a... E isto foi o que aconteceu. Davi orou, jejuou, se humilhou, mas não teve jeito. Já estou terminando. Aí a Bíblia diz que chega o profeta Natã. Isso tudo para nós chegar até estes salmos, irmãos. Chega o profeta Natã. Fala, Davi, ô meu rei, posso conversar com o senhor um momento? Pode. Deixa eu te contar uma história de algo que aconteceu. Tinha 2 homens, o pobre e o rico. O rico tinha tudo, Davi. Muitos bois, fazenda, empregado. O pobre só tinha uma ovelhinha, Davi. E ele cuidava dela com tanto amor, com tanto carinho. Dava como se fosse de mamadeira para ela. Colocava no colo. Cuidava dela com tanto amor, mas Davi veio viajante. E o rico, de vez de pegar da dele, pegou a do pobre. Matou. Fez um churrasco. Naquele momento, a Bíblia diz que Davi ficou irado. Ficou indignado. Falou, esse homem tem que morrer. Este homem não pode ficar vivo. Este ato ao qual ele cometeu é uma injustiça. Nós temos que fazer algo. Isso não pode ficar desta maneira. Aí é quando o profeta Natã diz, Davi, então, pois, meu rei, vou te dizer quem é este homem. Este homem é o Senhor. O Senhor cometeu este ato. O Senhor que cometeu todo este crime. Naquele momento, os Salmos de número 51, é quando Davi começa então a se ajoelhar, bater no peito e dizer, papai, sou eu que pequei, eu que errei, mas com tudo isso, Deus, não retires de mim a tua presença, o teu Espírito, não me lance fora da tua presença. Eu não sou nada sem Ele, eu não sou ninguém sem Ele, e pode tirar de mim tudo, e tira o trono, e tira a coroa, e pode tirar tudo, mas não a tua presença, e sem ela eu não sobrevivo. Aí a Bíblia diz desta maneira, o homem chamado Jó, ele diz assim, olha, o que eu mais temia me aconteceu. E o que é que ele mais temia? Era ficar sem a presença de Deus. É o que ele mais temia. Um certo dia, a Bíblia diz que Sansão começa a errar e começa a pecar, mas ele achava que jamais aquele espírito que estava com ele iria sair. Um certo dia, Dalila fala, Sansão, lá vem os filisteus. Ele se levanta e faz de tudo aquilo, aleluia, joga um homem para o lado, joga um homem para o outro, porque o Espírito ainda estava com ele. Fez isto uma, fez isto duas, fez isto três. É como se ele pudesse pensar e dizer desta maneira, não tem problema, e se eu errar, o
poderoso ainda está comigo. E se eu pecar, o poderoso ainda está comigo. Eu quero te dizer, vai chegar um dia em que vai dizer assim: papai, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu louvei, eu curei, eu sarei. Ele vai dizer: olha, apartai-vos de mim, e que eu não vos conheço. Que acergue a camanto glória. Aí a Bíblia diz desta maneira, que 3 vezes Sansão fez isso. Mas chegou uma vez, a qual Dalila falou: Sansão, os filisteus estão aí. É como se ele pudesse dizer: não se preocupa, mulher, eu estou aqui. Deixa eu me levantar. Quando ele se levantou, cadê a força do homem? Não estava mais. A Bíblia diz que os filisteus pegam ele, cega os olhos dele. Já não tem mais força, já não tem mais visão. Por quê? Não valorizou a presença do Altíssimo. O que eu quero te trazer nesta noite é: valoriza quem te valorizou. Dê valor a Ele, valoriza o Senhor Jesus, porque foi Ele que na cruz do Calvário morreu por ti. O sangue dele verteu por ti, o sangue dele desceu por você. Então valoriza Ele. Porque pode chegar um momento que, se você não valorizar, quando for querer valorizar, vai ser tarde demais. Não deixa isto acontecer. Valoriza enquanto está do seu lado. Vou entrar aqui um pouco na vida do casal. Tem homem bom e mulher não valoriza. Tem mulher que é gente finíssima, ama seu marido de tudo que é jeito, mas o homem não valoriza. É Deus falando: valoriza quem está do teu lado. Valoriza quem no momento da tua dor, da tua tristeza, da tua angústia, do teu sofrimento estava contigo. Valoriza quem estendeu a mão para você. Valoriza quem está contigo neste momento da tua dor, que você pode contar. Que você sabe: olha, se eu contar com meu amigo, eu sei que ele vai me ajudar. Se eu contar, não estou falando em bens materiais, não. Eu estou falando no momento da tua dor, no momento da ferida do coração, no momento da dor da tua alma, que você tem alguém que você pode contar, que você sabe que essa pessoa vai falar: olha, nós vamos orar, eu vou descer na oração contigo, eu vou fazer campanha com você. Valorize esta pessoa. Já vou terminar. Aí a Bíblia diz que em Cantares, a sulamita, ela está deitada, capítulo de número 3. Essa é interessante, para poder terminar. E ela deitada, o seu amado vai sair, se levanta da cama, sai, e ela não sentiu que ele saiu da cama. Pastor, será que nesse tempo a cama que tinha lá era essas camas King Star?
que um se mexe e o outro não sente, ela não sentiu que ele saiu. Começou a procurar o seu esposo e não encontrou. Ela não teve a sensibilidade de poder sentir quando o seu esposo saiu. Quando o amado saiu da cama, ela não sentiu a presença dele ali mais. Quando ela foi perceber que ele já não estava mais dentro do quarto, já era tarde. Ele já tinha ido embora. O que eu quero dizer com isso é: cuidado, para que você não venha sentir que a presença do Altíssimo saiu da tua vida depois de muito tempo. Você pode pregar sem a presença, você pode louvar sem a presença, e pode evangelizar sem a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque nada disso vai te salvar. Mas a prioridade, a obediência, a presença dele sendo valorizada na tua vida, isto sim vai te salvar, porque tem colocado ele em primeiro lugar, tem dedicado a ele tudo. Para terminar, aí Davi aqui diz: não retire de mim, papai. Não me lance fora da tua presença. Como já foi falado, Saul valorizou trono e coroa. Davi valorizou a presença. Ele poderia perder tudo, menos a presença. Você pode perder amigo, você pode perder carro, você pode perder casa, mas não perca a presença dele. Porque você perdendo tudo isso, mas buscando a presença dele, todas estas coisas, ele vai te acrescentar. Porque a Bíblia diz que vai chegar um dia que ele enxugará dos teus olhos todas as suas lágrimas. Se coloca de pé no nome de Jesus Cristo. Tem lágrimas que às vezes só você está vendo aquelas tuas lágrimas descer sobre a tua face. Não tem amigo, não tem esposa, não tem esposo. E você pode achar que as tuas lágrimas está sendo derramado em vão. Mas as tuas lágrimas para Deus tem resposta. Que possa acontecer se a tua glória vir e vem queimar. Sinta a presença dele aí. Sinta a glória, a graça, o poder, a virtude do Espírito Santo. Seja renovado.